O jardim clonal adensado é uma forma de plantar todos os clones de uma variedade. O que nós fizemos? É um adensamento entre plantas. Para que isso? Para que o produtor ele tenha em pequena área e tenha uma produtividade assim muito maior por metro quadrado. Antigamente a gente se fazia o jardim clonal, onde a gente plantava o café no mesmo espaçamento da produção. E com o tempo, para poder dar broto, a gente ainda tinha que forçar a envergadura do pé para poder formar broto. Só que esse processo é um processo que tomava um espaço muito grande. E aí surgiu essa tecnologia nas pesquisas do Incapé, lá na Fazenda Experimental de Marilândia, junto com o pesquisador Paulo Volpe. E com a implantação do mini jardim clonal, o produtor passou a ter uma área pequena, ele conseguia fazer uma quantidade de clones muito grande. Além do mais, a organização também, ela favorece muito, porque fica bem mais organizada, fica num espaço pequeno e de uma forma bem organizada, onde o produtor ele pode também programar a obtenção das suas estacas clone. Então nós vamos demonstrar aqui quais são as vantagens desse jardim clonal adensado. A principal é o seguinte, é a velocidade de transferência da tecnologia. Até então, uma tecnologia lançada antes demorava 2 anos para chegar até os produtores para estar reproduzindo essas mudas. Hoje, com 7 meses, ela já está pronta para ser reproduzida. Então assim, a gente está tendo um ganho muito bom na velocidade. Um outro, como ele está sempre visível, próximo ao viveiro, ele vai ter um melhor trato cultural. Porque é uma área que praticamente não vai ter ervas daninhas, porque toda a área vai ser coberta com os ramos plagiotrópicos e ortotrópicos. Isso facilita o produtor. Ele vai ter o melhor vigor vegetativo dessas plantas. Então assim, a gente só vê inúmeras vantagens. A outra é o seguinte, é que entre safra, verão, inverno, a gente vai ter a produção em todo o decorrer do ano. E a vida útil dessa planta, nós temos plantas já com 7, 8 anos em franca produção. Assim, eu posso destacar muitas vantagens que a gente passou a ter depois da implantação do mini jardim clonal. Uma delas é a diminuição da mão de obra, maior rendimento por dia em estacas e maior uniformidade também na brotação. Consigo uma brotação muito uniforme para poder trabalhar. O ganho em cima disso daí tudo é enorme. Hoje eu tenho uma brotação com mais vigor, que dá melhor pegamento aqui na estufa. Isso vai me render lá na frente menos mão de obra em replanta, em diminuir repasse aqui dentro da estufa. E vou ter um pegamento de raiz muito superior ao sistema antigo que a gente usava. Além de que no sistema antigo eu danificava muito as hastes do café que estavam lá para produzir café e eu deixava também para produzir brotação. Eu danificava muito a madeira do café. E eu via que com o passar do tempo a lavoura também diminuía a produção. Então eu vi nesse sistema uma vantagem muito grande, que eu posso ter uma área só para produção de café e outra área somente para produção de broto. E uma área pequena, que numa área pequena eu consigo produzir muitos brotos. Então assim, quais são os passos que a gente enumera para formar bem um jardim clonal adensado? O jardim clonal é adensado, nós vamos plantar essas matrizes de 40 em 40 centímetros na fila, entre uma fila e outra 60 centímetros e com fila dupla de 1 metro. Então isso a gente vai ter, aquele 1 metro é para a gente circular, aonde vai ser feito todo um trabalho de manejo das plantas, nutrição, o vergamento, a coleta dos materiais vegetativos, enfim. Então esse foi o melhor arranjo de espaçamentos que nos experimentos mostraram. Após o plantio das matrizes, a gente conduz ela com todas as recomendações técnicas de formação de uma lavoura. A partir de 3 meses, a gente faz o vergamento, que é uma técnica de vergar a planta sendo arqueada com o auxílio de um bambuí, né? No sentido sempre da carreira espaçada de 1 metro, aonde esse vergamento vai proporcionar vir vários brotos. Esses vários brotos eu vou ter que definir apenas 4 brotos que vai permanecer na planta. E o excesso desses brotos nós vamos retirar da planta fazendo a desbrota. Esses 4 brotos, aos 210 dias de plantado, já vai estar na hora da gente fazer a coleta desse material para ser reproduzido isso no viveiro,
que a gente chama assim reprodução vegetativa ou reprodução das estacas, para a formação de uma muda de café. Então cada planta vai dar origem a 13 estacas, a 13 mudas. E aí a gente tem que ter o cuidado, quando formos fazer a primeira coleta das matrizes, a gente vai cortar na parte basal acima da primeira gema, para que na primeira gema saia depois 2 brotos por galho cortado. Isso a gente vai dobrar o número de brotos para o segundo corte. Junto após o primeiro corte, a gente tem que fazer o seguinte: na haste que nós vergamos, costuma ter umas ramas laterais, a rama de produção. A gente vai fazer uma pré-limpeza em torno de 20 centímetros, para que ela não impeça a entrada de luz na parte basal. Então, não impedindo essa parte de luz, a brotação vem vigorosa, naturalmente, sem problema nenhum. Então, olha só, uma planta normalmente que ia produzir com 2 anos no sistema tradicional, agora nós já estamos produzindo ela com 7 meses. Então agora que vem a primeira vantagem, a velocidade de transferência de tecnologia. O material que está sendo lançado hoje, o produtor daqui 7 meses já vai estar produzindo 13 vezes o que ele adquiriu pelo Incapé. Muito bem. Após o primeiro corte vai vir inúmeros brotos novamente, mas aí nós vamos deixar em média 2 brotos por galho cortado. Então isso vai dar 8 brotos por planta. E após o primeiro corte, depois mais 178 dias, que vai dar 388 dias após o plantio, nós vamos ter o segundo corte. E sempre após a retirada dos brotos para a produção de mudas, a gente sempre tem que lembrar que nós temos que fazer aquela limpeza do pulmão, daquela haste que foi vergada, sempre para ter a presença de luz na parte basal. Então, fazendo essa retirada, a condução depois é normal, novamente deixando sempre 8 brotos na fase inicial, na parte basal da planta. Da segunda à quarta colheita, estabilizou a produção das matrizes, entre 32 a 33 estacas por matriz. Só que, a partir do quarto corte, a gente vai cortar aquele galho, aquele pulmão que foi vergado. Nós vamos cortar ele mais ou menos a 1 metro de altura, porque ele vai impulsionar o aumento de produção, porque aquela haste nós vamos aproveitar ela também para estar produzindo estacas nela. Então a gente vai deixar em média 8 brotos na parte basal da planta e mais 4 na parte que foi do galho pulmão que foi vergado. Isso a gente vai passar de uma média de 32 a 33 para 46 a 48 estacas por planta. Então assim, vocês imaginam o seguinte, por metro quadrado isso, quanto que vai dar em rendimento. Então o grande estar é o rendimento por metro quadrado. Então em área nós vamos estar ganhando muito, vamos estar ganhando em torno de 50% a mais. É um ganho fantástico. Então assim, a gente vê que essa tecnologia ela veio assim para dar uma maior segurança ao viverista e ao produtor rural. Isso é um trabalho que o Incapé veio desenvolvendo, né? As pesquisas veio mostrando isso, a gente veio acompanhando isso devagar. E nisso aí a gente viu uma vantagem muito grande. Quando a gente começou com esse trabalho, a gente nunca tinha visto esses mini jardim clonal. Então a gente começou assim com o pé meio atrás, mas depois a gente foi vendo que foi viável, né? Deu certo, a gente continua trabalhando nesse sistema até hoje. Isso tem mais ou menos uns 4 anos, 4 a 5 anos esse trabalho. E até agora está dando certo. E a gente vem implantando mais jardim clonal, vai renovando, né? Materiais novos que vai aparecendo, a gente busca e monta o mini jardim para levar essas vantagens à frente.